Olá, galera, começando do nada, episódio de número 103. Quem fala aqui é Guilherme Bicudo, diretamente de São Paulo. E hoje me acompanham primeiramente da onde que eu vou? Primeiramente de Brasília, Patrícia de Oliveira, bem-vinda. Oi, 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 muito boa tarde a todos. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Alex. E de, Boa tarde, boa Tô tarde E todo aqui. de mundo. Curitiba, diretamente de Curitiba, Alex Miranda. É isso aí, galera, todo mundo de volta aqui. E a gente tá live Estamos live, esse é o www.spreaker.com com barra barra show. show, barra do nada. Esse é o nosso canal, vamos dizer, origem, raiz, que ali você se inscrevendo, você recebe uma notificação quando tiver uma gravação nova disponível, ou, nesse caso, quando a gente entra na live, você recebe uma notificação. E nesse caso você pode participar, fazer perguntas aí, que a gente vai recebê-las, e também participar desse programa que ainda não tem nome. Ele começa como episódio 103, que é a numeração dele, e depois, de acordo com o que a gente vai discutindo, no final a gente nomeia ele. E que eu ia falar alguma coisa? Bom, lembrando que a gente aí começou a divulgar, né? A gente até falou no episódio 101 sobre um evento que a gente vai fazer dia 30/3 na Chapada dos Veadeiros, que se chama a Terceira Jornada. Eu, o Alex e a Patrícia. E já quando a gente tiver mais informações mais específicas de local que a gente está vendo, a gente vai passar isso para vocês. Exatamente. Fiquem atentos aí, hein? Bom, começando do nada, sobre o que a gente vai falar hoje, galera? Vocês têm alguma coisa aí? O que tá Como é que apitando vocês. aí? Como é que. ah, ah, não, na verdade eu tô no modo meio introspectivo hoje. Eu tô pronto pra escutar tudo que vocês tiverem pra desdobrar daí. Eita, vamos lá. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O assunto. O É que você importante. sugere, Gui? É o É, momento do silêncio, né? é isso. Silêncio para se. Pra deixar vir, né? Porque às vezes a gente fica às vezes a gente não espera, né, esse silêncio, já fica nervoso, e agora, né? Vai ficar chato. Sim. Mas Eu até assim. publiquei um negócio hoje mais cedo, Uhum, no Face, falando justamente sobre isso. Às vezes a gente fica nessa de prestar atenção em palavras e esquece que palavras são só parte de uma comunicação ou parte de um todo, né? Aconteceu nos episódios aí esses últimos dias que me fizeram ficar um pouco reflexivos nesse sentido, assim, de às vezes a gente tá tão ligado no que as pessoas falam ou nas notícias que a gente lê ou sei lá, nos jornais que a gente escuta e a gente às vezes não presta atenção em outras peças que são muito importantes, assim. E o silêncio é uma delas. A gente até falou no Centinho, a gente até falou sobre isso um pouco, né? Do como o silêncio, quando, por exemplo, entre as pessoas que você conhece, tem uma pessoa que fala bastante, e quando ela, por algum motivo, fica em silêncio, você sente falta. Essa linguagem é muito importante. Por que que um tagarela deixa de falar, entendeu? Deve ter alguma informação aí que tá rolando dele para fora dele, que talvez nem ele mesmo perceba, ou ela mesma perceba, né? uhum. Geralmente eu não trago nenhum assunto específico pro programa, mas às vezes tem o caso de que tem alguns assuntos que eles estão conversando comigo, vamos dizer, durante, sei lá, a semana, os dias que antecedem. Então, daí eles acabam surgindo, assim, porque eu acho que é propício. Mas ultimamente o que
o que eu tenho percebido é isso, assim, não tem, parece que não tem um assunto, assim, tá tudo muito, muito nebuloso, e, e também eu percebo que é um cenário de mudança, vamos dizer, né? Assim como a gente está falando, né, desse evento que a gente vai fazer e tem umas ideias aí que a gente está colocando em prática, então é como se tivesse, sei lá, muita coisa nova aí, então ainda está um pouco confuso para mim de perceber aonde que eu tô, entende? Onde que eu tô pisando. Então, tem alguns assuntos aí que contaram, mas às vezes, em outros casos, eu tinha mais como uma clareza, assim, nossa, esse assunto estava bem presente. E daí uma coisa que eu falei no último episódio, assim, que foi um ponto, pra mim, assim, vamos dizer, um clique que eu tive a semana passada, que era essa questão da conexão, assim, a conexão não ter nenhum tipo de conteúdo. Então, a gente poder se abrir nesse instante que a gente está fazendo aqui, para ouvir, né, os outros que estão com a gente e para ouvir também esse momento. Então, a gente já falou disso, mas é bastante desafiador você chegar e parar aqui e às vezes eu não tenho nada para falar e deixar que isso se manifeste, né? Você falou tudo. Muito interessante, Gui, você trazer esses pontos assim, junto com a colocação do Alex do momento dele de introspecção, e você trouxe pontos bem interessantes, assim, né? Se disse do processo de mudança, se diz do processo de que parece estar tudo meio nebuloso, meio misterioso, né? Com uma sensação de, eu percebo, do desconhecido. E aí você traz essa questão da conexão, né? Enquanto você diz assim, é muito desafiador. Realmente, partir para o desconhecido, para o novo, é se desafiar. E você disse que das pessoas estarem nos escutando, né? Eu vejo a gente se escutando muito. O processo começa conosco, assim. Sempre antes de gravar o programa, eu medito ou paro um pouquinho para me concentrar em mim mesma. E dali vai surgir algo que eu não sei, que eu desconheço. Porque é justamente essa proposta do nada, né? Você se entregar sem cronograma, sem nada, simplesmente entrar, conectar, né? E aí você trouxe isso muito, assim, e acaba sendo, eu digo que é uma sincronicidade do momento, porque a primeira frase do Alex foi essa, né? Eu estou no processo de introspecção. E daí você trouxe essas e eu também me vejo assim, né? Nessa minha fase de introspecção, hoje mesmo à noite eu vou participar de uma vivência, amanhã eu estou indo para esse meu movimento, eu dei uma pausa na minha agenda e disse, agora é o meu momento comigo, né, de entrar para esse universo de introspecção. Então, eu fico... Foram esses pontos, assim, né, e é o que o do nada proporciona, é justamente você estar conectado primeiro com você, e aí vai fluir, e consequentemente é o outro, porque a gente tem várias pessoas nos escutando, nós três estamos nos escutando, mas eu estou me escutando, né? E esse movimento de você se aventurar, de mudança, de você... no caso eu, né, de me aventurar, de modificar, de desafiar, é um desafio mesmo, o desafio é isso, é dar mais um passo para o desconhecido. É isso que me veio, assim, não sei se faz sentido para vocês em algum momento, não, mas foi o que me veio aqui agora, escutando vocês. Essa semana, inclusive, me fizeram uma pergunta, meio que assim, qual o conselho que você me dá para
para seguir e tal nessa minha jornada. Tá? E a minha resposta foi muito simples, assim, cara. Para de pedir conselho dos outros e segue teu coração, velho. Né? Para de querer achar resposta aqui fora. E eu acho que tem um pouco a ver com isso que a Patrícia falou, de você se volta para se escutar. E quando você se escuta, você com certeza escolhe o seu conselheiro, né? O seu conselheiro interior. Não estou dizendo que você tem que, ah, sei lá, ficar offline do mundo, né? Mas você se voltar mais para o seu eu observador. E eu acho que tem tudo a ver também com isso que o Guilherme falou, de essa coisa da conexão não ter conteúdo. Né? A conexão traz um conteúdo, né? Ou a conexão talvez tenha, assim, todos os conteúdos ao mesmo tempo, né? E aí você tá meio que esperando, a conexão tá esperando você se conectar nisso. Eu até fiz andei fazendo umas publicações e falando justamente sobre essa coisa da conexão. Assim, nós somos conexão pura, mas o conteúdo que se desdobra a partir dessa conexão é uma coisa que ah, às vezes, ou talvez a maioria das vezes, você não controla. Você tem que deixar ela fluir, tem que deixar ela vir para você interagir com ela, e aí de novo a gente entra nessa coisa de tem esse terceiro, essa terceira coisa que aparece que você nem imaginava que fosse acontecer ou te impactar de alguma forma. E sabe o que é legal que você falando agora, Alex, me veio uma frase assim na cabeça que eu li essa semana, eu acho que eu cheguei a comentar com você, assim, não sei se eu falei com o Gui, foi uma frase que diz assim, enquanto não há consciência, não há gerência. E essa frase me trouxe uma reflexão, assim, de o que seria essa consciência? É a autoconsciência de si mesmo, né? Porque acaba que quando você descobre, tem essa tomada de consciência, você começa a gerenciar o caminho. E para você ter ela, você tem que se desafiar de alguma forma, né? Então você falando aí, me veio muito essa frase agora, assim, na cabeça. Uhum. E essa questão da conexão, ela é como se fosse o primeiro, vamos dizer, o primeiro passo, porque antes de ter um conteúdo, porque geralmente a forma como as pessoas tratam na maioria das coisas que elas vão fazer, que elas vão discutir, é que em primeiro lugar elas têm um assunto. E daí, esse assunto ele já está vindo com várias regras embutidas e vários mecanismos que estão inconscientes. E de certa forma, esses mecanismos eles estão cortando essa conexão. Então, o primeiro passo é a conexão. E daí, essa coisa, conexão do nada. Porque isso é uma conexão. Não, uma conexão com alguma coisa específica. Daí você já caiu naquilo que eu falei. Você já está com um mecanismo inconsciente ali. Então, na realidade, todas as coisas elas são conectadas. E todo mundo está em conexão. Só que a gente não sabe disso. Então a gente trilhou um caminho de desconexão com essa conexão. E quando a gente começa a olhar para isso, né, e falar dessa questão de consciência e tal, a gente começa a descobrir a conexão que já existe, já está lá, só que a gente não sabe lidar com essa linguagem. E daí o desdobramento que vai ter isso é um desdobramento em que, se a gente consegue realmente, sempre volta para esse ponto, você nunca entra com um assunto antes da conexão. Se você realmente começa a fazer isso, a própria conexão vai te dizer como que você vai organizar esses assuntos que vão surgir. Os assuntos vão surgir, mas a questão é que o que está surgindo é uma nova maneira de esses assuntos. Então, mas para isso você tem que ter esse senso, assim, né? Essa noção daquilo, de que primeiro você se conecta com você mesmo, porque senão
você não vai estar conseguindo fazer uma leitura disso. Você se conecta com você mesmo e a partir daí você começa a ver o que é importante ou não naquele momento. E daí os assuntos começam a surgir a partir dessa perspectiva. E outra coisa importante também é o fato de que acredito realmente nisso, né? Obviamente baseado em experiências minhas, assim. Quando a Patrícia comentou esse lance do enquanto não há consciência, não há gerência, que eu acho que é do Adailton, inclusive, né, essa frase. Mas tudo tem... Exato, tudo, é da Adailton. Tudo tem uma gerência, na verdade, né? Tudo tem uma gerência. Mas enquanto a gerência não for uma gerência consciente de si, ela é uma gerência desconectada, né? Uma gerência que, na verdade, conectada ao destino. O destino, aquela coisa que você não tem o mínimo controle, é aquilo que está no futuro. E quando você se desconecta, né, dessa consciência, você sai do presente. Então, quando você entra no momento presente e você tem essa consciência que está no presente momento, você acaba gerenciando isso de uma forma ainda melhor. Você pode fazer 1001 cálculos, mas você ao mesmo tempo está aberto para essa coisa que também o Guilherme acabou de falar, tipo, a conexão, está aberto para essa conexão que traz toda uma reconfiguração daquilo que você não tem controle, traz uma reconfiguração daquilo que é inesperado e que é invisível, né? E que, enfim, já que você não tem controle sobre isso, você muito provavelmente vai colocar os elementos que você tem como pré-preparado, né? E essa palavra também é interessante, pré-parado, é como se você estivesse ali parado, mas estivesse, né, preparado para receber. Uhum. E você só move depois que você começa, que você faz essa pausa, né? Aquilo que você falou de cada passo, um elemento para você mover adiante, né, Guilherme? Num dos episódios aí que você falou. Tem uma coisa nisso daí, que outro dia eu tava pensando, que a gente sempre fica falando, como o Alex falou, ou como a Patrícia falou, e na verdade, assim, não importa muito quem falou, sabe? Mas isso é tipo um respeito que a gente ainda tem, que eu acho que vem desse formato antigo que a gente tinha de fazer as coisas, né? Que a gente precisa... Até eu faço toda hora, e até eu vou falar, como eu disse no outro episódio, tipo, esse tipo de coisa é curioso, né? Então, porque não tem direito autoral, entende? Não tem direito autoral. E às vezes, por exemplo, eu falo... Olha a ideia aí, vamos começar a comprar direito autoral, gostei! Não tem direito autoral, eu tô falando, que não tem, não existe, do assunto que a gente tá falando. E às vezes sabe o que acontece? Por exemplo, vamos dizer, o Alex fala alguma coisa, daí eu pego e falo, como o Alex falou, e daí eu pego e dou uma outra roupagem a isso. Na verdade, assim, é a minha leitura. Depois vem a Patrícia e fala, como o Guilherme disse, mas eu não falei que eu peguei do Alex. Então, e quando uma pessoa fala a coisa da primeira vez aqui, como você sabe de onde veio, né? E daí também tem aquela outra coisa que é, quando a gente começa a falar desse tipo de assunto, você fala, não, porque não sei o quê, o presente, bababá, daí a pessoa, quem falou isso? Daí você pode dizer, eu, né? Tô falando agora pra você. Mas as pessoas querem saber, assim, da onde vem isso, sabe? Cadê o carimbo? Uhum. Mas eu entendo também que existe essa coisa rapidão aqui, Patrícia. Existe essa coisa do honrar a origem que veio até você. Claro, eu entendo isso, mas tem que ver o que você tá perdendo quando você faz isso também. Não, mas aí não é só... Aí que tá a grande sacada pra mim, é justamente essa. É como se fosse um momento de reconhecer que eu não sou o criador disso, mas eu sou o cara que está combinando a criação disso com o meu eu, com o que eu tenho para aderir, entendeu? Para mim é uma questão de honra dizer a fonte e, a partir da fonte, criar uma outra coisa combinada a mim, ao que eu trago de bagagem em relação a isso. Escutando aí vocês, eu fiquei pensando o seguinte, tudo é um micro dentro do macro, sabe? Na hora que o Gui tava falando,
me veio isso, tá? A gente é um microsistema dentro de um macrosistema. O Alex trouxe essa questão da origem, de honrar, de você tá, e aí entra a conexão. Da mesma forma que no nosso corpo temos vários microsistemas que fazem parte desse todo, a gente, dentro da natureza, que é vasta, somos um micro dentro desse macro. E aí, até trazendo um pouco do que a gente tem acompanhado aí, do que a natureza em si tá fazendo, tá rolando, tá acontecendo nesse macro todo que a gente diz no nosso país, e daí, se você for estender, vai ser no mundo, né? É impossível não dizer que isso não está conectado conosco, né? Porque somos somos todos, fazemos parte desse macro. E aí talvez a gente pense nessa questão de, poxa, eu tô introspectivo, não, a Alex trouxe, né? Eu tô introspectivo, Gui falou dessa parte nebulosa, meio que tá no desconhecido, e eu tô, pelo amor de Deus, preciso me silenciar e ir para uma vivência, sabe? Buscando esse silêncio. Porque, e daí me veio isso, eu falei, poxa, se nós três aqui estamos cada um com a sua conexão, interligados nesse sentir, é porque de alguma forma no nosso macrosistema, na natureza, no país, no mundo, isso também está nessa energia, nesse movimento. E aí me veio isso agora, né? Micro do macro, né? É isso. Nisso que você está falando do micro e do macro, é uma coisa que também tinha me ocorrido quando eu estava falando a respeito dessa consciência, porque a gente tem que sempre se lembrar que, por exemplo, quando eu estou falando da minha consciência, daquilo que eu estou percebendo nesse momento, obviamente que isso está relacionado a uma consciência macro. Mas também eu tenho que lembrar que... Exatamente. Mas também o ponto é, eu tenho que lembrar que essa consciência que eu estou tendo, ela é micro. Então, e às vezes as pessoas se confundem nisso de falar, eu estou na consciência e tal, como se elas estivessem falando a partir do macro, e elas não estão. Ao mesmo tempo que elas estão conectadas com isso, um desafio futuro é de você conseguir criar essa distinção e saber, isso aqui é a fonte, essa é a consciência macro, e eu estou falando a partir das minhas peculiaridades, tendências e várias coisas que a gente pode ir reconhecendo em relação a como nós funcionamos, nós individualmente, com seus defeitos e virtudes, que também não são nossos, porque não foram escolhidos, mas é como se fossem defeitos de fabricação e também virtudes de fabricação, de que a gente vai ter uma posição específica em relação a esse macro. Então, é importante a gente não se confundir nisso, porque daí, às vezes, quando a gente ultrapassa essa barreira, a gente começa a não ter limite, achar que a gente está sendo, eu sou a consciência do universo e tudo. Que também mas tá bom, mas eu não consegui nem pagar a luz, por exemplo, mês passado, ou eu tropecei na bituca de cigarro. Então, daí você tem que saber medir para, assim, a linguagem que a gente pode desenvolver a partir dessa interação e dessa consciência vai ter a ver com reconhecer essas escalas, né, e reconhecer onde que cada um de nós está. É muito foda que você está falando desse lance do reconhecimento, porque é justamente isso, né? Quando a Patrícia falou do micro e do macro, eu fiquei olhando assim, outro dia, mês passado, eu dando uma volta por aí eu me deparei com uma planta que ela estava se desdobrando, né? Mas aparentemente, para mim, ela estava parada, assim, né? E, na verdade, ela está em micromovimentos. E como a minha mente já vê ela aberta, né? Essa planta toda desenvolvida, isso jogando, obviamente, aí você falou das contas e tal, né? Às vezes você é
das galáxias e você tropeça, sei lá, você não consegue pagar as próprias contas, é quando a nossa mente, falo por mim, obviamente, quando a minha mente consegue enxergar o final de certos resultados e eu não acompanho, não reconheço, não basicamente, sei lá, respeito essas velocidades, eu acabo me frustrando, né? E essa coisa de não respeitar e não reconhecer essas velocidades micro e macro da mente, e aí, né, que ficam, que se tornam, que podem ficar congruentes com essa consciência, se eu não tiver atento a isso, isso mexe comigo e eu fico aí meio que perdido sem pagar conta, tropeçando em bituca de cigarro e tudo mais, né? E também quando a gente percebe uma coisa consciência, vamos dizer, nós somos o presente, sei lá, ou assim, a gente tem visualizações de consciência que a gente percebe que são um potencial para a gente, de alguma forma, trazer ou ver emergir dentro da nossa realidade, que é um potencial para nós e para todo mundo. Agora, acontece que disso que a gente visualizou para aquilo que vai se desenrolar e aquilo que vai se abrir, vai ter uma diferença sempre. Então a gente tem que estar sempre atento a como essa diferença vai acontecer. E isso não é uma questão de resignação. Não, 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 você tem que acreditar no total da... Não, porque a gente tem erros e faz parte da consciência desenrolar esses erros. Então a gente tem que prestar muita atenção nos errinhos que vão surgindo, porque são os erros que eles são apropriados para nós. Para a gente poder habitar essa consciência, a gente tem que assumir os erros que eles são proporcionais ao nosso tamanho. Não a gente querer pegar coisas que são grandes demais. Porque às vezes para fazer isso, o que a gente faz? A gente finge que a gente não vê os erros. Porque a gente quer dizer aquela coisa bonita, né? Por exemplo, a gente faz, né, um cartaz e tal, mas entre esse cartaz que eu mostro e aquilo que eu vou ter realmente condições de apresentar, vai ter uma diferença. Então, a gente se nutre justamente desses erros que vão aparecer dentro desse processo. Então, quando a gente começa a aceitar isso, e esses erros eles vão ser muito, muito, muito importantes, porque daí, a partir desses erros, né, a gente vai poder colher muito, né? Então, eu também fiz uma postagem essa semana que falava disso, de como é duro pra gente se frustrar. Porque se eu me coloquei em uma posição e depois, quando essa realidade se desenrola, eu não estou nessa posição, né? Então a gente se frustra, e muitas vezes quando a gente se frustra, a gente escolhe varrer essa diferença que a gente viu para baixo do tapete, ao invés de querer ver mais, eu quero ver mais os meus erros, para entender, porque daí sim eu vou ter um potencial de realmente trazer de integrar um potencial de mudança, né, que vai me dirigir mais àquela visão que eu tive de consciência e corrigir também, né, porque a gente faz diversos erros nesse caminho. Então... E quando você fala de frustrar-se, eu lembrei de mim agora, antigamente, assim, até acho que uns 3 anos atrás, a frustração para mim era extremamente estagnante, assim, e aí essa coisa de varrer para baixo do tapete, né? Antigamente era mais fácil, não é que seja, não era mais fácil, eu criei o hábito por muitos anos de, tipo, a frustração vinha e eu abandonava o barco e pulava para outro barco e reiniciava, né, as coisas. Mas quando eu comecei a entender que a frustração não era um sinal para desistir, mas era um sinal para entender os erros que tinham acontecido, ou que eu tinha permitido que tivesse acontecido, ou que eu tinha permitido que viessem até mim para me dar essa informação. A frustração, o erro que causa essa frustração, na verdade, é um redirecionamento, né? Não é uma coisa que para você meio que, às vezes, não é uma coisa para você parar tudo, abandonar o barco e reiniciar do zero. Mas, enfim, agora esse lance aí do cartaz foi old school total, hein, brother? 1990 cartaz. Não, mas foi literal também, porque como a gente vai fazer um evento, a gente cria um cartaz. Então tem a ver também com a realidade literal da coisa, não é só a expressão idiomática. Eu vou na papelaria ali comprar uns 2 cartazes brancos.
Ah, mas é isso. Patrícia, alguma coisa aí? Tô aqui, tô refletindo aqui, assim, porque com a sua fala aí, Gui, eu fiquei pensando que quando eu digo macro, entendo de você dizer sobre essa amplitude de consciência no todo, mas é como se fosse uma escala mesmo, né? Eu sou macro a minha mente é macro do meu corpo, assim, vamos dizer, sabe? Tá tudo conectado, é de mim mesma que eu falo. E dentro de mim, esse macro tem o micro, né? E aí, assim, e eu faço parte de um outro macro. Então, não consigo medir tamanho, proporção aí, assim. E isso que eu parei aqui um pouco e tô refletindo sobre. E o Alex falou alguma coisa que eu me perdi aqui, que ele trouxe também sobre isso. E Sobre vocês informação, falarem. frustração, Frustração, reconhecimento, exato, isso. Quando você estava falando de reiniciar. frustração, tu também falou, e me veio muito a questão assim do me curar de mim mesma, né? É aquela. Ah, você trouxe dos erros que geralmente a gente empurra, né? Varre pro tapete, você não quer encarar a própria dor, né? Entre aspas, porque não necessariamente ela precisa ser uma dor. E recente, assim, por esses dias eu venho refletindo muito sobre isso. E até tive um encontro por acaso, né, com uma nutricionista queridíssima, Patrícia Torsani. E no dia que a gente se encontrou, ela é uma profissional que ela é voltada toda para prevenção, né? Ela trabalhava literalmente com um público de preventivo, né? E aí ela resolveu, a vida trouxe para ela que ela poderia estar trabalhando com pacientes oncológicos. E ela foi trabalhar. E aí ela viu que dentro da crise, daquele movimento de pacientes com oncológicos, ela poderia estar trabalhando com a prevenção também. Mas ela precisou se deparar com uma crise e ela viu que a crise ela trazia a cura, entre aspas, né? Assim, você encarava aquela dor. E nada mais do que a doença, né? Aí, em especial, eu vejo muito câncer, assim, que ele vem para te dar um sinal. E até onde você está varrendo as coisas e fugindo daquilo que você tem que se encarar. Isso veio muito, assim, essas informações agora, assim, vocês falando, e me trouxe essas reflexões de que realmente muitos de nós, na verdade, se não todos, se desafiar entre o começo desse nosso episódio e olhar para dentro de si mesmo, para o nosso micro, né? Às vezes é mais fácil fugir e não encarar, né? E é isso que me veio, assim, trazendo para as doenças, trazendo para os relatos que a gente escuta sempre. Fiquei nesse processo aí de reflexão mesmo. E voltando à questão da frustração, lembrar que a frustração também é uma resposta biológica. Porque quando a gente sente uma frustração, Sim. Vejam isso, a gente não consegue, por exemplo, às vezes eu consigo programar uma risada, vamos dizer, eu falo, vou fazer uma coisa engraçada e vou rir. Mas a frustração realmente é uma coisa que foge, de certa forma, do meu controle, mas é meu corpo que está se manifestando. Então, é uma resposta biológica muito forte e que está mostrando para você que tem um erro aí. Então, é uma oportunidade, e assim como tem a frustração, tem vários outros sinais aí que o nosso corpo está mandando para a gente, da gente se ligar que tem uma coisa errada, é como se fosse um alerta. Só que daí depende de como a gente vai tomar isso. A gente não quer ter coisas erradas, então a gente vai tentar encobrir isso. Então geralmente a gente usa alguns tipos de estímulos para fugir dessa resposta que parece negativa, ao invés de tomar essa resposta negativa como uma coisa boa, porque
ela tá te dando um sinal para onde você tem que ir. Então, aí a questão do fácil... Eu digo assim, para onde é preciso olhar, É, né? isso. Assim, o que Isso. você tem que olhar nisso? Mas assim... Olha para isso, é como se fosse aquela mensagem assim, um grito. Olha para isso, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Mas assim, por exemplo, vamos dizer que eu fosse fazer A, B e C. Quando eu tô fazendo B, vem a frustração. Só que eu já tinha me programado que eu vou fazer A, B e C. E aí eu falo, não, tem que cumprir meu cronograma, e eu vou pro C. Só que o B já tava me dizendo que, bom, você tem que ficar no B. Fica no B. E daí, por a gente ter criado talvez essa imagem daquilo que a gente queria, eu quero A, B, C. Então, não. Eu vou deixar isso aqui e vou pro C, e quando eu tiver... Entende? Então, é como se todo momento o nosso corpo estivesse mostrando aonde você tem que ir, no sentido, para aqui, porque aqui tem mais coisa que você tem que desenrolar para entender antes de poder prosseguir para o próximo passo que você estava imaginando que é onde você deveria estar. Não, a frustração está mostrando aqui é onde você tem que colocar a sua atenção, porque aqui tem coisas ainda que a realidade estava querendo mostrar para você, né? Exatamente. E a doença é um sinal próprio disso, assim. É muito forte, às vezes eu recebo mulheres, assim, ou pacientes que olham para mim e começam a relatar a doença e eu viro e falo, que bom que você está aqui. Que bom que ela existiu, porque ela é o seu processo curativo. É o início dele, é entender qual a mensagem, qual o sinal que isso aqui está te dizendo, né? Tá, por que você tem essa dor? Né? Hoje mesmo, hoje eu estava com uma dor, ontem eu estava com uma dor lombar horrível. E daí então peraí, vamos entender qual é essa mensagem? E aí hoje, assim, pela manhã eu fiz uma meditação, daí eu conversei com a minha terapeuta, é isso. A dor tá me mandando esse sinal, é essa mensagem. Né? Porque ela tem, o corpo ele te dá esses sinais. E ele é o seu micro, né? São microsistemas te dando informação para o seu macro, né? Onde está em desequilíbrio? Aonde está desalinhado? O que tem aí que precisa ser visto? Qual a informação, né? Qual a mensagem para isso? E se você fugir, você vai lá tomar medicação, como a gente fala, você não trabalha a causa, você vai no sintoma, toma ali, trata o sintomático, só que aquela ferida tá ali. E daqui a pouco ela vai voltar, né? Porque você está curando só aquele sintomazinho no momento que você joga aquela poeirinha para debaixo do tapete, né? Então, isso é a minha reflexão, assim, de hoje mesmo. Do que a gente está falando aqui, nesse episódio, eu me escuto e fecho ele com essa reflexão para mim, sabe? Bem essa. Para mim também fecha legal aqui. Alex, tem mais alguma coisa aí? Fechou? Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Vamos dar algum lembrete? Bom, o nosso Insta tá online, o nosso YouTube, nosso Face também, a gente tá com página no Face, do nada. Fique à vontade aí para dar uma sacada e de repente tá aberto aí para comentários e, enfim, insights que vocês queiram também. Participe aí dessa realidade com a gente. Obrigada, meninos. Sempre muito bom estar com vocês aqui. Do nada. Saio sempre muito bem. Adoro gravar com vocês. E espero todo mundo aí com a gente nessa terceira jornada, no dia 30/3. Fiquem atentos aí às informações, às nossas postagens, nas páginas do Nada, na minha página pessoal, na página dos meninos também, Guilherme e Alex. E é isso aí. Vamos lá. Beijo para todos. Um abraço. Valeu, um beijo, abraço para todo mundo. Até a próxima.